E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para a gente falar um pouquinho sobre a geometria das moléculas? Geometria das moléculas nada mais é do que como os átomos se dispõem no espaço. Pode parecer bobeira isso, né? Pensar como que os átomos estão dispostos no espaço, mas isso influencia drasticamente na formação de polos na molécula. Quando a gente estudou ligação iônica e também ligação metálica, a gente via que lá formavam íons. E esses íons se atraíam tão fortemente que geravam uma estrutura cristalina, um retículo sólido para essas substâncias. Só que a partir do momento que a gente tem ligação covalente, a ligação covalente não tem doação de elétrons, então não há formação de íons, há apenas um compartilhamento de elétrons. E ao compartilhar elétrons não se forma cargas elétricas, nem positiva nem negativa, mas pode se formar polos. Polaridade é a nossa próxima aula, porque é importante você primeiro reconhecer a geometria das moléculas, porque ela sim vai afetar a polaridade dessas moléculas. Tudo bem? Então vamos pensar um pouquinho em geometria molecular? Vamos para a tela aí, pessoal. Vamos começar tratando das moléculas mais simples que existem. Lembrando que a gente está falando de geometria molecular. O que é geometria molecular? Geometria de moléculas. O que são moléculas? São formadas por ligação covalente. Então, geometria molecular, vocês só vão encontrar para compostos formados por ligação covalente. Não existe geometria molecular de uma substância iônica, nem geometria molecular de um composto metálico, tudo bem? Geometria molecular é o estudo de substâncias moleculares, ou seja, formadas por ligações que são covalentes. Bom, vamos começar com as moléculas, como eu disse, mais simples, que são formadas por apenas dois átomos. Vou pegar aqui uma molécula com dois átomos iguais. Pode ser, por exemplo, a molécula de hidrogênio, certo? E uma molécula com dois átomos diferentes poderia ser, por exemplo, a molécula do HCl. Bom, primeiro passo, vamos montar a fórmula estrutural dessas duas moléculas. E aí eu não vou perder muito tempo porque a gente já teve uma aula disso, tá certo? É importante vocês retomarem caso tenham dificuldade. Vamos lá. O hidrogênio é um elemento que tem apenas um elétron na camada de valência. Lembra que ele é uma exceção à regra? Ele só pode fazer uma ligação para se estabilizar. Portanto, ao fazer uma ligação química com ele mesmo, com o próprio átomo de hidrogênio, os dois se estabilizam. Concordam? Essa é a fórmula de Lewis para o hidrogênio. Em contrapartida, eu tenho também o HCl. O hidrogênio tem apenas um elétron na sua camada de valência, ele só pode fazer uma ligação química, mas nesse caso ele vai se ligar com cloro. Como o cloro está na família 7A e já tem 7 elétrons de valência, o cloro também pode fazer apenas uma ligação. Concordam que a molécula de HCl se estabelece dessa forma? Beleza. Gente, moléculas com dois átomos não tem como ter uma geometria diferente da que eu vou mostrar agora, justamente porque se são apenas dois átomos, esses átomos eles só podem estar ligados de que modo? Esses átomos só podem estar ligados em linha reta. Quando eu digo linha reta, não é necessariamente horizontal, como eu estou mostrando aqui. A geometria que eu estou mostrando aqui é uma geometria em que os átomos ficam separados uns dos outros com um ângulo de ligação de 180 graus. Tanto aqui quanto aqui. Concordam? Portanto, sempre que eu tiver moléculas formadas por dois átomos, a geometria sempre vai ser a mesma. E a geometria a gente chama de geometria linear, ok? Moléculas que têm geometria linear é porque os ângulos de ligação são de 180 graus, ou seja, a molécula está em linha reta. Essa é a molécula mais simples, essas são as moléculas mais simples que a gente pode ter, tá bem? O hidrogênio e o HCl, que são moléculas com dois átomos, mas qualquer outra molécula com dois átomos, como o nitrogênio, o oxigênio, o HF, o HBr, são moléculas que têm geometria linear, beleza? Vamos analisar agora uma molécula então um pouquinho maior? Vamos analisar uma molécula com 3 átomos. Então anotem aí, moléculas com 3 átomos. Bom, 2 exemplos de moléculas com 3 átomos para a gente começar o estudo aqui. Vamos pegar a molécula de CO2, já montamos na nossa aula de ligações químicas, e a molécula de água. Concordam que são moléculas formadas por 3 átomos? C e 2 Os, H2 e um O, tudo bem? Então são moléculas formadas por 2 átomos. Vamos montar a estrutura de Lewis dessas duas moléculas. Nesse primeiro caso eu vou colocar o carbono no meio, porque ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele tem que fazer 4 ligações químicas para se estabilizar.
Então ele vai fazer 2 com O. Então lembrados que o O está na família 6A, o oxigênio já tem 6 elétrons de valência. Se o oxigênio tem 6 elétrons de valência, ele só pode fazer 2 ligações. Mas como o carbono tem que fazer 4, vem mais um átomo de oxigênio aqui pertinho e faz mais 2 ligações com ele. Tudo bem? Estou acelerando a montagem de ligações covalentes porque a gente já teve essa aula anteriormente. Quem tiver dificuldade, retoma essa aula. Então aqui eu tenho a molécula do CO2, está montada. Vamos deixar ela aí paradinha, vamos analisar a molécula de água agora. Então, para começar, o átomo de oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos colocar os 6 elétrons na sua camada de valência. Ele faz 2 ligações para se estabilizar. Como o H só pode fazer uma, vem um H e faz uma, vem outro H e faz mais uma. Certo? Tranquilo? Então, estão as 2 estruturas de Lewis montadas aí. Mas será que a molécula ela fica linear do jeito que eu montei aí? Será que com 3 átomos ela sempre é linear? Acho que não, não é mesmo? Justamente porque com 3 átomos eu posso ter geometrias com ângulos diferentes de 180 graus. E quem vai definir a geometria da molécula é sempre o átomo central. Vamos trocar aqui a cor do átomo central para destacar esse átomo, que é o átomo que vai definir a geometria da molécula inteira. Por isso que é importante você saber identificar o átomo central. Bom, qual é a diferença entre esses 2 átomos centrais, entre o carbono e o oxigênio? No caso do carbono, concordam comigo que ele usou todos os seus 4 elétrons para fazer ligação química? Concordam que o átomo de oxigênio não aconteceu isso? Sobraram 2 pares de elétrons livres no oxigênio que ele não usou para fazer ligação? Tá aí a chave da questão. É aí que a gente vai ter a definição do que é uma molécula com geometria diferente da outra. Porque existe uma teoria, que eu vou colocar o nome aqui, que é chamado de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Que tamanho de nome para teoria, não é? Mas é isso mesmo. A teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência é o que define a geometria das moléculas. Como assim, professor? Dá uma olhadinha aqui, vamos para a água primeiro, depois a gente volta para o CO2. Concordam comigo que a molécula de água, ela tem um átomo central que é o oxigênio. Como sobraram pares de elétrons livres, a tendência é que esses pares de elétrons livres eles se agrupem numa certa região da molécula, formando uma nuvem eletrônica ali, tá certo? Numa certa região dela. Como elétrons têm cargas negativas, os elétrons livres, eles acabam repelindo os elétrons da ligação, porque a ligação química também é par de elétrons, assim como os elétrons livres. Portanto, como existem elétrons livres, acontece uma repulsão e aí ele joga os ligantes para um outro plano, para uma outra região da molécula. Vejam, ao invés dos átomos de hidrogênio ficarem em linha reta, houve uma repulsão entre esses elétrons aqui, tudo bem? Então, esses elétrons que eu estou trocando a cor aqui, eles repeliram os elétrons da ligação. Então, aqui ó, eu tenho ligação química, que também é elétron, concordam? Então, esses elétrons aqui, eles foram repelidos... Opa, tá difícil, agora vai. Esses elétrons eles foram repelidos pelos elétrons da ligação. E a molécula deixou de ter a geometria linear que ela deveria ter. E passou a ter uma geometria que a gente dá o nome de geometria angular. Geometria angular é a geometria formada por moléculas com 3 átomos que não ficam em linha reta. Vejam que esse ângulo aqui não é um ângulo de 180 graus. Concordam? Independente do valor do ângulo, porque cada molécula angular pode ter um ângulo diferente, mas o certo é que não é um ângulo de 180 graus. Isso já não acontece na molécula do CO2. Por quê? O CO2, existe elétrons livres no átomo central? Não existe. Como não existe elétrons livres no átomo central, não tem repulsão dos pares da camada de valência. Portanto, o átomo de oxigênio fica para um lado, o átomo de oxigênio fica para o outro, formando uma geometria linear. Ou seja, os átomos eles ficam o mais distante que eles podem quando não tem repulsão. Então veja, o mais distante possível para os átomos de oxigênio é ficar um para um lado e um para o outro, exatamente com ângulos de 180 graus.
A essa geometria a gente dá o nome de geometria linear. A gente já tinha visto anteriormente. Portanto, moléculas com 3 átomos ou vão apresentar geometria linear ou angular. Vai depender se sobra elétrons do átomo central ou não, tá bem? Vamos analisar então agora uma molécula com 4 átomos. Vamos passar agora então para uma molécula com 4 átomos. Vamos trocar a tela aqui. Bom, moléculas com 4 átomos. Para representar essas moléculas com 4 átomos, eu vou trazer aqui 2 exemplos também. Então, os exemplos que eu vou trazer para vocês são o BH3 e o NCl3. Beleza? Então, vamos lá, vou montar rapidamente essas moléculas. O boro é uma exceção à teoria do octeto, porque ele tem apenas 3 elétrons na camada de valência. Assistam a aula de exceções que eu mostrei, mas ele não precisa chegar a 8, ele precisa chegar a 6. Então, basta ele fazer 3 ligações que ele se estabiliza. Então, ele faz uma com hidrogênio e outra com outro hidrogênio. Tá aí a molécula do BH3, ok? Deixa eu só subir ela um pouquinho, porque senão não vou ter espaço depois para trabalhar. Então, tá aqui a molécula do BH3. Bom, vamos analisar o NCl3. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, porque está na família 5A. Então, aí seus 5 elétrons. Ele só pode fazer 3 ligações para chegar a 8. Vem um cloro e faz uma, afinal o cloro já tem 7, o cloro também só pode fazer uma ligação. Chega mais um cloro, faz mais uma, afinal o cloro já tem 7, só pode fazer mais uma ligação. E chega mais um cloro e faz mais uma, porque o cloro já tem 7, pode fazer apenas uma ligação. Vejam bem, o nitrogênio chegou a 8 porque estabeleceu suas 3 ligações. Bom, agora tem as 2 moléculas montadas aí. E quem define a geometria é sempre quem? O átomo central. Então vamos circular aqui o átomo central. Vamos trocar a corzinha dele para lembrar aquele que vai definir a geometria da molécula. Vamos circular aqui também o átomo central, porque é ele que vai definir a geometria da molécula. Bom, vejam bem a diferença. No caso do NCl3, o átomo central tem elétrons livres ainda. No caso do BH3, o boro não tem nenhum elétron livre, por isso que vai ter diferença na geometria. Vejam bem, o NCl3, como existe um par de elétrons livres, esse par de elétrons livres faz o quê? Repele os elétrons das ligações, jogando todos eles para um outro plano. Vejam. No caso do BH3, isso não acontece, porque não tem elétrons no átomo central livres. Então, não há repulsão dos pares eletrônicos. Se não há repulsão, os átomos de hidrogênio eles vão tender a ficar o mais afastado possível. Tá bem? Aqui a gente tem as 2 geometrias possíveis para moléculas com 4 átomos. Essa geometria do BH3, em que os átomos estão o mais separados possíveis, estão separados por ângulos de 120 graus, afinal a circunferência, dividindo em 3 ângulos iguais dá 120 graus, essa geometria a gente dá o nome de geometria trigonal plana. Tudo bem? Já no caso do NCl3, a gente não tem uma geometria trigonal plana, porque houve repulsão dos pares eletrônicos. A essa geometria a gente dá o nome de geometria piramidal. Portanto, aí estão as moléculas com 4 átomos. Ou elas vão apresentar geometria trigonal plana ou geometria piramidal. Tá tranquilo? Vamos para a próxima e último exemplo que eu preciso mostrar para vocês, que são até moléculas com 5 átomos. A gente não vai extrapolar moléculas acima de 5 átomos, não é suficiente para esse momento, tá bem? Então, vamos analisar agora moléculas com 5 átomos. Aqui, como exemplo de moléculas com 5 átomos, vou trazer para vocês o CH4 e vou trazer o CHBr3, beleza? Vou montar rapidamente essas moléculas. O carbono ele vai ser o átomo central, afinal ele tem que fazer mais ligações, ele tem que fazer 4 ligações. O H só pode fazer uma, vem e faz uma. O H só pode fazer uma, vem e faz uma. O H só pode fazer uma, faz uma. O H vem e faz mais uma, acabou. Cada H fez uma e completou o carbono que precisava fazer 4. Beleza? Tudo ok até aqui? Então vamos lá. Vou montar também o CHBr3, que se
forma da mesma forma. Afinal, o carbono ele é o átomo central, porque ele tem que fazer mais ligações. Chega um H que só pode fazer uma, faz uma. O Br tem 7 elétrons, então ele também só pode fazer uma ligação para chegar a 8 na camada de valência. Chega mais um Br, faz mais uma, afinal ele já tem 7, só pode fazer uma. E chega mais um Br, faz mais uma. Então aqui eu tenho CHBr3. Quem define a geometria é sempre quem? Sempre o átomo central, tá certo? Deixa eu trocar aqui a cor do átomo central. Sempre é o átomo central, que no caso é o carbono aqui nos dois. Fala pra mim, o que define mudar a geometria ou não é a presença de elétrons livres no átomo central, concordam? Portanto, eu tenho elétrons livres nos átomos centrais? Não tenho. Justamente porque moléculas, quando elas têm 5 átomos, eu nunca vou ter elétrons livres no átomo central, caso exista um átomo central. Portanto, se eu não tenho como ter elétrons livres, não há repulsão. Então, moléculas com 5 átomos com um átomo central vão apresentar sempre a mesma geometria. E a geometria, que eu não consigo aqui desenhar perfeitamente na lousa, porque a lousa é plana, e essa geometria ela é em 3 dimensões, é uma geometria que a gente dá o nome de geometria tetraédrica. Geometria tetraédrica. O mesmo acontece com o outro, porque se não sobraram elétrons livres também, ele também vai adquirir uma geometria tetraédrica. Os ângulos de ligação na geometria tetraédrica é de 109 graus e 28 minutos, todos os ângulos. Eu sei que aqui pode parecer que não é, porque a molécula está num plano, sendo que a molécula é em 3 dimensões. Mas todos os ângulos das moléculas tetraédricas são, com certeza, ângulos de 109 graus e 28 minutos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? É assim que a gente analisa a geometria das moléculas. Tá? Então vamos voltar aqui rapidinho. Ó, eu tenho aqui alguns modelos que podem servir para orientar vocês quanto à geometria das moléculas. Então olha aqui, moléculas com 2 átomozinhos. Vejam bem, aqui seria uma molécula de nitrogênio. Vejam, a molécula de nitrogênio está em linha reta, afinal ela tem apenas 2 átomos. Se ela tem apenas 2 átomos, ela só pode estar com ângulos de 180 graus. Beleza? Quando a gente pega uma molécula com 3 átomos, olha as duas possibilidades que eu posso ter. Moléculas com 3 átomos, os 3 átomos em linha reta, como era o caso do CO2, e moléculas com 3 átomos não estando em linha reta, como era o caso da molécula de água. Então, moléculas com 3 átomos, elas podem ser angulares ou lineares, concordam? Quando a gente vai analisar moléculas com 4 átomos, vejam bem, eu posso ter uma molécula trigonal plana, como era o BH3, vejam que as moléculas elas estão no mesmo plano. Desculpa, os átomos. Eles estão todos na palma da minha mão. São uma molécula plana, trigonal plana. Isso não acontece, por exemplo, com uma molécula piramidal. Olha a molécula piramidal, como os átomos não estão no mesmo plano. Vejam que o azulzinho fica fora da minha mão. Tá certo? É uma pirâmide, concordam? Porque sobra elétrons no átomo central. Certo? E moléculas tetraédricas, que foi o último exemplo que eu dei, vejam aqui a molécula tetraédrica. Essa é uma molécula tetraédrica, todos os ângulos têm 109 graus e 28 minutos. Tenham certeza que todos os ângulos são idênticos, independente do átomo que está ligado ao átomo central. Beleza? Então aqui a gente finaliza a nossa aula de geometria molecular, moléculas com 2, 3, 4 e 5 átomos apenas. Tá bem? E vai influenciar drasticamente na polaridade da molécula, que é o assunto da nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal!